palavra que o Senhor coloca diante de nós, Pai Celeste, no segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. glória a Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Deus eterno, santo, sua Deus. Depois do início até o versículo 10. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Essa é a pronúncia correta, acerca ou acerca. Do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Até aqui. Amém. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, vemos a transformação que Deus fez na vida deste homem, na sua conversão. Depois também trocou o seu nome de Saulo, que é um nome hebreu, para Paulo, que é um nome latino. Ele tinha descendência latina, feito por pai, hebreu por mãe, latino por pai. E ele era um homem estudioso das coisas de Deus. Era professor em Jerusalém e tinha um respeito muito grande do sumo sacerdote. Como nós vemos, irmãos, entre nós, quando o Senhor chama um irmão e abre a sua mente e coloca dentro dele os tesouros do céu. Então tem irmãos que o Senhor toma pela palavra, não importa onde Deus revelar para ele ler dentro da Bíblia, no Novo Testamento, no Velho, nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas dos discípulos, Mateus, Marcos, João. O Senhor abre o céu. E às vezes tem alguns outros irmãos que o Senhor nos deu o ministério da palavra que
a nossa porção também é pequena. Então aqui ele disse, o apóstolo Paulo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, com todo o dom que Deus deu, sabemos que a doutrina que nós temos hoje, pregada pelo Senhor Jesus, que deixou fundamentada como a pedra da esquina, mas Paulo, ele saiu, irmãos, de lá de Jerusalém. Tanto que os outros apóstolos, muitos receberam o dom do Espírito Santo, com a evidência de línguas, mas no dia a dia, na conversa, às vezes era como muitos de nós aqui, que não queremos parar de falar português. E eles não paravam de falar o aramaico, né? Só pregavam ali, porque o povo da Galileia, aquele povo mais simples, não tinha comunhão lá com o samaritano e aquelas coisas todas. Mas, irmão, Paulo, Deus tinha dado para ele de falar o hebraico, o aramaico, que é a língua mais simples de lá. Ele falava o latim, por isso que a Bíblia no início foi traduzida em latim e grego, no grego foi escrito mais, e ele falava grego. Tanto é que quando ele estava sentado lá na Europa, ou lá em Atenas, na Grécia, ele pregou para os gregos, olhando que uma série de pilares, os pilarezinhos assim, que tem lá até hoje, de mármore, e em cima de cada pilar tinha um Deus. Porque lá na Grécia até hoje é assim, tem Deus para todas as coisas. E tem um santo para cada dia do ano. E tinha um pedestal daquele que estava vazio. E Deus nunca permitiu eles botarem um santo de volta lá. Não sei da história, porque estava vazio aquele lá. E ele pregou para os gregos. O meu Deus é o Deus desse lugar vazio aí. Eu sou um servo do Deus desconhecido. Vocês podem falar a história de todos esses deuses aí, mas daquele ali vocês não querem falar. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Ele pregou para eles. E até hoje tem lá uma placa grande, um discurso que Paulo pregou em grego. Olha lá. Glória ao nome santo de Deus. Aqui, irmão, Paulo estava falando de uma visão celestial. E o que estava nessa visão? Um espinho na carne. Porque Paulo, ele ficava com aquilo que incomodava ele. Incomodava. Ele queria estar livre daquilo, que incomodava ele. Glória ao nome santo de Deus. Porque, irmãos, a palavra nos ensina que todos nós somos fracos. Não tem homem que não peca, não tem mulher que não peca. Por isso que tem pecado e pecado de morte. Tem pecado que Deus perdoa. E tem o pecado da morte que o pecado mata ele. Não é o corpo. Tem muito pecador andando para baixo e para cima aí. Mas matou a alma. A alma não vai ter a salvação. Embora que sabemos que não tem alma morta. Não tem alma morta. A alma que pecar essa morrerá, quer dizer, não entrará no céu. Porque, irmãos, quem está no inferno, já tem muita gente lá, e quem vai para o inferno depois, lá no inferno também tem vida eterna. Tem vida eterna. Não vai morrer ninguém. Quem está no céu e que vai ficar entrando no céu, e quando o Senhor Jesus aparecer em nuvem de glória, quem estiver vivo vai ser transformado e levado para o céu, depois do juízo final. Mas aqueles que estão levando as coisas de Deus de qualquer maneira, a vida eterna deles é lá naquele lugar que o fogo não cessará.
Por isso, Paulo, ele se dedicava a servir a Deus. E esse espinho na carne incomodava muito ele. Ele quis, então, se livrar disso. Mas o Senhor falou com ele que a sua graça lhe bastava. E a graça te basta. Você está me servindo, não é, Paulo? Você entendeu o Evangelho, você sabe para onde é que você está indo, o teu lugar está reservado, você não vai deixar o teu adversário te derrubar. Né? Senhor, eu sei. Então, não incomoda com esse espinho aí. Então, aqui nessa noite, ninguém entrou aqui nesse culto, né, que veio debaixo de tanto frio, reclamando da prova. Senhor, não aguento mais. Sabe que eu peguei a palavra errada? Porque a prova não acaba, quando agora que eu achei que estava acabando, já começou outra, e essa dificuldade, e tem aquele irmão, e aquela irmã, e agora essa bomba lá do Brasil, tem bomba estourando para todo lado na vida do crente. Mas, irmãos, o Senhor está na face desta terra provando para o nosso adversário que nós somos crentes. Glória a Deus. Ele está provando para o adversário que ele é crente. Não viram o que Deus fez com Jó? O Senhor permitiu. E nada acontece se Deus não permitir. Permitiu. Confiança que tinha na fidelidade de Jó. Quando o adversário, irmãos, quando Deus permite, ele tem poder sobre nós. A nossa carne. E às vezes nós esquecemos que a nossa carne foi tomada do pó da terra. O Senhor fala claramente na sua palavra: ai dos que habitam na terra. Irmão, esse corpo nosso não vai sair daqui, é terra. Então nós temos que dar louvores e glórias a Deus e falar: Senhor, te dou graças, porque Tu está provando a minha alma para a salvação. E tem muitos que, por causa da prova, largam o Senhor e começam a se deleitar nas delícias dessa terra. E está achando que essa terra tem delícias melhor do que lá no céu? Está muito enganado, muito enganado. Não, o Senhor quer nos salvar. Então, ele disse: eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Primeiro ao terceiro céu, depois ao paraíso. Então, tem primeiro, segundo e terceiro céu. Irmãos, que muitos vão passando de níveis que passam de aprovação, o Senhor começa a diminuir a prova, porque sabe que ele ou ela não vai pecar. Então passa a ter um pouco de alívio. Uns o Senhor purifica mais cedo, o Senhor purifica mais tarde, mas vai levando. Glória ao nome santo do Senhor. Mas chegou aqui no 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Irmãos, se foi arrebatado até o paraíso e que não pode ser falado para os homens, como é que Paulo sabia dessas coisas? Só tem uma explicação. Foi ele que o Senhor fez essa obra. Foi ele que o Senhor arrebatou. Foi ele que o Senhor mostrou todas essas coisas gloriosas. E nós vemos que ele foi fiel até o fim, preso muitos anos, na cadeia em Roma, ele escreveu muitas cartas, como nós temos aqui na Sagrada Escritura, e depois foi condenado como um criminoso. A Bíblia não fica relatando como ele foi morto, o que não foi, mas a história diz, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo também foi ali morto, João foi morto lá na ilha de Pátimos, e quantos irmãos que serviram ao Senhor, eles não morreram naturalmente, como no Velho Testamento fala de Moisés, que não
Senhor o tirou deste mundo e não encontraram o seu corpo até hoje, né, nem osso de Moisés, porque senão o povo ia fazer idolatria. Mas muitos o Senhor usou muito na terra, como Elias. Quantas obras Deus fez com Elias? Também ninguém achou o corpo de Elias para enterrar, porque senão ia fazer idolatria. Glória ao nome santo de Deus. Então, uma das coisas, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado é idolatrar. Ou idolatrar uma filha, idolatrar um filho. Tem uns irmãos que esquecem, começam a idolatrar neto, neta, às vezes idolatra um animalzinho de estimação e começa a criar idolatrias na sua vida. E o nosso Deus, de que ninguém sabe como é a sua fisionomia, mas a palavra aqui no comecinho fala que o homem foi feito nossa imagem e semelhança, fala lá. Então nós temos semelhança de Deus. E agora, por que nós queremos ver a face de Deus? Nós vemos que o povo, no tempo que o Senhor Jesus viveu, não tinha ainda máquina fotográfica, mas o dom de pintar já existia na terra. Cada um pinta o Senhor Jesus como acha melhor. Um quer pintar ele mais bonito que o outro. Mas ninguém sabe como realmente era a sua fisionomia. Mas nós estamos servindo a Deus para lá no céu, irmãos, quando tivermos um corpo sem pecado, já habitando da porta para dentro, então nós poderemos olhar para a face de Deus e não morrer. Olhar para a face do Senhor Jesus e nos alegrar. Glória ao nome santo do Senhor. E conhecer aqueles do passado que serviram a Deus aqui na terra. Glória ao nome santo de Deus. Muitos foram martirizados, como fizeram com João Batista, cortaram a cabeça dele fora. Aí levaram lá perante Herodes, porque aquela mulher que ele estava com ela, que não era sua esposa, pediu que assim fizesse. Mas será que nós vamos enxergar o João Batista lá no céu sem cabeça? De jeito nenhum. O corpo celestial, espiritual dele vai estar lá no céu, completo, como de muitos que, irmãos, nós esperamos ver, como a palavra diz, que lá veremos Abraão, Isaac e Jacó. Glória ao nome santo de Deus. Então, vamos tomar bastante cuidado e não reclamar daquilo que Deus está permitindo na nossa vida. Vamos vencer a prova de cabeça levantada e logo em seguida o Senhor vai dar vitória e nós vamos glorificar a Deus e o nosso adversário vai ver. Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Felicidade do crente é que quando Deus nos dá a vitória, como está no Salmo, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor faz isso, Ele prova por nosso adversário quando nós somos fiéis. Glória ao nome santo de Deus. Então, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me profetizar a fim de me não exaltar. Porque, irmãos, se qualquer um de nós quisermos tomar proveito do dom de Deus que Ele empresta para nós, nós vamos nos exaltar e vamos pecar. E quantos já caíram pelo pecado da honra, achando que podia e que tinha, e menosprezava outro e outro e outra, e por fim caiu. No Brasil, muitas vezes nós já ouvimos isso, diz que quanto mais alto, mais bonito é o topo. Então, irmãos, quando o homem e a mulher começam a querer subir, porque Deus me deu isso, me deu aquilo outro, me deu aquilo outro,
E Deus fica onde? E fica onde? Como é que o simplesinho fica? O pobre fica na presença de Deus. O Senhor não humilha ninguém. Não humilha ninguém. E lá no céu, irmão, ninguém vai poder dizer, olha, esse irmão aqui é mais rico do que eu. E aquela pobrezinha vai ficar lá no canto lá. Olha, Deus não preparou lugar para ela não. Está lá no barraquinho, debaixo do coqueiro. Irmãos, todos nós teremos o nosso lugar preparado por Deus. E você acha que Deus vai te dar um lugar inferior? Alguém te menosprezou e disse que você é isso e aquilo outro? Ora a Deus por ela que falou isso, ora a Deus por ele que falou isso, porque o Senhor vai aparecer. Glória ao nome santo de Deus. E assim houve o pedido, glória ao nome santo de Deus. Mas o Senhor respondeu aqui no versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Quantas vezes, irmãos, quando Paulo falou para aquele povo, olha, não tira esse navio aqui do porto, não tira o navio aqui do porto. Ele estava preso no navio com outros presos, não tira daqui. O capitão falou, pera, que se entende de mar? O capitão do navio sou eu. Você está falando, não tira o navio daqui? Não tira daqui, a viagem vai ser terrível. Não tira daqui. Você não entende de nada. Um preso aí querendo dar ordem para o capitão do navio. E saíram. Mas o Senhor falou para Paulo, e daqueles que estavam ali, ninguém ia perecer. O Senhor falou. Porque, irmãos, a palavra de Deus tem que cumprir de alguma maneira para aparecer o poder de Deus. O capitão era capitão de navio, por certo, tinha atravessado aqueles mares ali do mar Mediterrâneo muitas vezes, para cima e para baixo. Mas foi desobediente, querendo chegar em casa mais cedo. Quando se fez a alto mar, que não dava para voltar mais tarde, a tempestade chegou. Cumpriu o que Paulo tinha falado. Aí o povo ali fica crente, aí quer fazer jejum, aí não come, não bebe. E Paulo falou, olha, vocês comem e bebem, vocês não vão morrer. Não vai morrer. Glória a Deus. Aí começaram devagarzinho, irmãos, começaram a crer naquelas pregações de Paulo. Cai mastro de navio, cai vela, cai tudo, o navio está em cima da água. Ele não afunda, porque o Senhor estava segurando. Até que chegou lá naquela ilha, o navio, uns pedaços, mas ninguém morreu. Cumpriu ou não cumpriu a palavra na boca do homem de Deus? Aí, inverno, frio, estão lá juntando graveto para fazer uma fogueira, para esquentar aquele povo todo encharcado de água. E Paulo também foi ajudar ele. Aí os homens que prendeu falaram, mas aqui, onde é que os homens vão fugir? Tira as algemas, solta eles aí tudo. Solta tudo, pode ficar tudo solto. Cada um ajuda aí, que nós temos que fazer uma fogueira aqui para esquentar. E quando Paulo está lá junto com os outros, catando o que pudesse para pôr no fogo, de repente, a hora que ele levanta a mão, vem com uma serpente de pendurada. Glória a Deus. E o povo daquela ilha conhecia aquela serpente. Essa daí é da mais venenosa que tem. Essa daí mata. Ficaram, todo mundo parou de ir. Ele ficou olhando para Paulo. Ele vai cair morto. Essa serpente, ninguém daqui escapou. Picou, morreu. E Paulo pegou, que foi lá, levou a mão assim em cima do fogo. O fogo sapecou a serpente, ela soltou da mão dele. E ele continuou lá, cata para ver, põe no fogo aí. E, irmãos, de repente, o homem condenado à morte virou o milagre do lugar. Irmãos, o Senhor vai operando na hora que a gente não imagina. Dali, irmãos, ele
começaram a crer na sua pregação, foi lá orar para aquele homem, que é o pai da autoridade local, estava muito enfermo, e foi lá, orou, Deus libertou na hora. Então, lá numa ilha, no meio do deserto, onde o povo estava lá para morrer, o Senhor foi lá fazer milagres. E hoje o Senhor manda esta palavra. E tenho certeza que o Senhor está operando entre nós e nós vamos ver o nome de Deus glorificado. Leia os conselhos da palavra, Deus seja louvado. Amém. Queridos, vamos diante de Deus, oração de agradecimento. Amém.